Oi pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre distribuição eletrônica segundo o diagrama de Linus Pauling. Nós vamos aprender a construir o diagrama e a usar esse diagrama. Então, os átomos eles são formados por camadas. Cada camada possui uma determinada quantidade máxima de elétrons. Então as camadas são K, L, M, N, O, P e Q. E aqui nós temos a quantidade máxima de elétrons por camada. Segundo o diagrama de Linus Pauling, nós dividimos esses elétrons que estão em camadas por subníveis ou subcamadas. Os subníveis, eles são designados pelas letras S, P, D e F. E em cada subnível existe uma quantidade máxima de elétrons por subnível. Cada camada vai apresentar o número de subníveis de acordo com a quantidade de elétrons. Então, a camada K, ela só tem 2 elétrons. Então, ela vai ter o subnível S com 2 elétrons. A camada L tem 8 elétrons. Então, ela vai ter o subnível S com 2 e o subnível P com 6. A soma deu 8. A camada M, ela vai apresentar os subníveis S, P e D, porque a soma são 18 elétrons. A camada N, S, P, D e F, porque a soma dos elétrons dá 32. E a camada O também, S, P, D e F. A camada P tem o S, P e D, e a última camada S. Para a gente poder construir, usar o diagrama, então nós vamos numerar as camadas. Então aqui, a primeira camada, então nós temos aqui a número 1. Segunda camada, então vamos colocar 2 para esses subníveis. Terceira camada, então esses são os subníveis pertencentes à terceira camada. Aqui nós temos a quarta camada, então aqui é número 4. Nós temos aqui a quinta camada. Aqui nós temos a sexta camada. E aqui a sétima camada. Lembrando que essa sétima camada, ela pode ser expandida, porque se você somar todos esses elétrons aqui, ele vai corresponder ao número total de elétrons dos átomos que nós conhecemos atualmente. Tá? Só lembrando que o número atômico, que é o número que identifica um elemento químico, ele indica quantos prótons existe no núcleo de um átomo e indica quantos elétrons ele tem no total. Então, isso quando nós temos um átomo neutro. Sempre o número de prótons será igual ao número de elétrons. Então, esse total aqui, a soma vai dar 112. Conforme os elementos químicos vão sendo descobertos, essas camadas, esses subníveis, eles podem ser aumentados. Para o nosso diagrama ficar pronto para uso, então nós vamos fazer aqui linhas que vão nos orientar com relação à distribuição de elétrons. Por que essas linhas? Porque esse diagrama, ele é feito, a distribuição dele é em ordem crescente de energia e não em ordem de camadas. Então, quando nós vamos utilizar esse diagrama, nós vamos utilizar segundo essas setas, começando sempre de cima para baixo, seguindo essas linhas. Então, nós vamos ler todos os elementos, todos os subníveis que se apresentam em cima dessas linhas. Então, nós vamos fazer alguns exemplos. Então, vamos, por exemplo, fazer a distribuição eletrônica do hidrogênio cujo número atômico é 1. Então, se o número atômico dele é 1, significa que ele tem um próton e um elétron, porque o número de prótons e elétrons são iguais. Então, eu quero distribuir um elétron. Eu vou começar sempre da primeira camada. Vou começar aqui de cima. Mas a primeira camada, ela começa 1s2. Esse 2 significa que eu tenho 2 elétrons, mas o hidrogênio só tem 1.
Então eu não vou colocar 2, eu vou colocar 1, que é o número de elétrons que ele precisa, que ele tem. Tá? Se eu quiser fazer essa distribuição de subníveis em camadas, como é que ficaria? Em camadas seria, camada K, ele apresenta um elétron. Então aqui eu tenho subnível e ali eu tenho em camada. Se eu fizer a distribuição eletrônica do hélio, que é um gás nobre, então ele tem 2 prótons e 2 elétrons. Então a distribuição dele vai ser um S2, ou em camadas, camada K, ele tem 2 elétrons. Então ele apresenta uma camada. Vamos pegar um elemento com um número atômico maior. Por exemplo, o carbono, que tem número atômico 6. Então significa que esse elemento tem 6 elétrons. Então a gente vai começar a distribuição aqui. 1 S2. Na próxima linha temos o 2S2. Na próxima linha, 2P6. Então, nós vamos somar, e eu tenho que distribuir 6 elétrons. Se aqui já tem 2, mais 2, 4, mais 2, 6. Então, o subnível P cabe 6 elétrons. Mas a gente não vai colocar 6 nesse caso, porque o número total de elétrons do carbono é 6. Como que eu vou transformar essa distribuição de subnível para camada? Então, eu vou pegar número 1, corresponde à camada K. Então, esse daqui está na camada K e só tem 2 elétrons. O número 2 corresponde à camada L. Então, ele tem a camada 2 aqui e a 2 aqui. Então, na segunda camada, são 2 elétrons aqui, mais 2 daqui, 4 elétrons. Então, a distribuição em subníveis é essa e a distribuição em camadas é essa. Se a gente pegar um elemento com um número atômico maior, então vamos pegar o potássio, cujo número atômico é 19. Então, vamos começar lá em cima, sempre da primeira camada. 1S2. Depois da próxima linha, 2S2. Depois da próxima linha, tem 2P6, 3S2. Então, é sempre de cima para baixo. 2P6, 3S2. A próxima linha, 3P6, 4S2. Então, vamos colocar lá, 3P6. Vamos somar. Eu preciso distribuir 19 elétrons. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Como são 19 e o próximo subnível 4S2, então eu vou colocar só 4S1. Porque a soma agora dos elétrons vai dar os 19 aqui do potássio. Então agora vamos transformar em camadas. Então lembrando que essa aqui é a distribuição em subníveis. Então as camadas, ó. Número 1 é a camada K. Número 2 é a camada L. Número 3, camada K. E a número 4 é a camada M. Então vamos ver por camadas. Na camada K só tem 2 elétrons. A camada L tem 2 aqui, mais 6, 8. A terceira camada, KL, opa, aqui é M e aqui é N. Camada N é a terceira, 2 mais 6, 8. E a quarta e última camada, 1. Então, é um elemento que apresenta um elétron na última camada. Mais um exemplo. Vamos pegar um metal de transição, o meu caso, do ferro. Número atômico 26. Começando da primeira camada. Então, 1S2. Próximo, 2S2. 2P6. O próximo, 3S2. Depois, 3P6, 4S2. Lembrando que eu tenho que distribuir 26 elétrons, porque o número atômico te diz quantos elétrons nós temos. Então, eu estou no 4S2. Se a gente somar 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 18, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Então, tá faltando 6. E eu tô aqui no 4S2. Então, eu vou para a próxima linha, começando sempre de cima para baixo.
O próximo subnível é 3D10. Até aqui já tinha dado 20, então eu não posso colocar 10, senão eu vou ter um número maior do que o número atômico. Então está faltando apenas 6 elétrons. Então agora vamos organizar isso em camadas. Então cuidado, essa ordem de distribuição de elétrons é por ordem crescente de energia e não por camadas. Então aqui você pode observar que a quarta camada vem antes da terceira. Porque o subnível 3D, ele está no nível de energia acima do 4S2. Então, na hora de ordenar por camadas, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, o número que está na frente do subnível é o que corresponde à camada. Então, nós temos a primeira camada aqui, a segunda camada aqui, a terceira camada aqui, 2 subníveis e mais esse aqui. E a quarta e última aqui. Então, nós temos 4 camadas, K, L, M e N. A quarta camada é a N. Então, vamos colocar lá, K, L, M, N. Número de elétrons por camada. Então, aqui são 2, aqui 8. A terceira camada, 2 mais 6, 8. Mais 6, 14. E a última camada, 2 elétrons. Tá? Quando nós fazemos algumas distribuições eletrônicas, eu dei alguns exercícios que eles vão pedir para você colocar o número de elétrons ou do subnível mais energético ou da camada de valência. Então vamos lembrar o que significa isso. Camada de valência é sempre a última camada. Então, camada a gente vê pelo número aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, qual é a camada de valência do hidrogênio? Então, essa aqui é a camada de valência dele, porque é a única. Então, quantos elétrons ele tem na camada de valência? 1 elétron. Tá? O hélio também só tem uma camada. A camada de valência dele apresenta 2 elétrons. Agora, o carbono. Cuidado! Porque o carbono, a última camada dele é a número 2, é a camada L, que tem 4 elétrons. Então, a camada de valência dele é tudo isso aqui. Então, ele tem 4 elétrons na camada de valência. O potássio, a camada de valência dele é a 4S1, que é a primeira camada, segunda, terceira, quarta camada. Então, a camada de valência dele apresenta 1 elétron. Tá? O ferro, então vamos ver aqui, ó, camada de valência do ferro. A última camada dele é a 4S2. Então ele tem 2 elétrons. E o que é esse 3D6? É o que nós chamamos de subnível mais energético. Então, o que é o subnível mais energético? É o último da distribuição eletrônica, tá? Não é a última camada, é o último da distribuição eletrônica. Então, veja aqui, ó, no carbono, o subnível mais energético é o 2p2, porque é o último da distribuição eletrônica. O hélio, a camada de valência e o subnível mais energético dele são coincidentes, porque ele só tem um subnível energético, assim como o hidrogênio também. No potássio, a camada de valência e o subnível mais energético são coincidentes, porque a última camada só tem elétrons em um subnível, que é o 4s1. Então toma cuidado com elementos iguais ao ferro, onde a camada de valência não coincide com o subnível mais energético, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida é só deixar nos comentários.